E aí, pessoal, beleza? Não é seu dever ser tudo para todos. Precisamos ser mais forte, mais feliz, mais frios e menos trouxas. Bom, pessoal, esse tema é bem delicado, só que bem comum hoje em dia, né? Que é a questão da supervalorização aí da nossa autoimagem, né? Então, existem algumas coisas que eu queria abordar aqui e os porquês e aonde se aplicam essas frases motivacionais, tá bom? Bom, primeira coisa que eu anotei aqui pra mim mesmo é que você pode almejar o bem para o próximo e isso não é pecado, né? Então, existe uma saturação de mensagens que tendem a auxiliar pessoas a saírem de uma possível pressão social e a mensagem ela vem no seguinte sentido, né? No seguinte tom, né? Com o seguinte argumento de que você não deve pensar no que os outros estão pensando de você, você não deve valorizar o que os outros pensam de você. Isso é uma questão delicada, porque existem duas situações. Existem a pessoa que está realmente oprimida, se sente pressionada, não consegue agir e ela se sente subestimada pelos outros, né? Então ela tende a ficar naquele nível rebaixado de que eu não consigo fazer nada, eu não presto e tal. Isso aqui é uma situação em que se deve ser trabalhada a autoestima, né, e tal. E de você poder se equilibrar e conseguir fazer as suas coisas do dia a dia, né? De conseguir trabalhar, de conseguir ter um relacionamento, de você ter uma autopercepção, de saber onde você está e falar, bom, agora eu consigo atuar no mundo, né? Isso aqui é uma questão. E de você se perceber que você não é ruim, né? Então você está num extremo muito rebaixado e que você precisa de um impulso para poder te auxiliar a ter um equilíbrio, né? Estar no meio termo de você, tipo, não, beleza, agora eu estou neutro, sei que, né, eu não sou tudo isso que falam de mim negativamente, então eu consigo atuar no mundo da melhor forma ou de uma forma mais autêntica, né? E existe o caso em que as pessoas não estão nesse cenário, elas estão já num cenário, entre aspas, equilibrado, mas que elas tendem a resolver problemas pessoais utilizando essas frases como desculpa. Então aí já é um mau uso, né, desse tipo de argumento. Existem essas pessoas que têm algumas situações e alguém pontua alguma coisa e aí ela já se sente ofendida e já parte para uma arrogância, né, e tendo como background esse tipo de frase, o que você fala não me importa. E aí tende a ser aquela pessoa mais prepotente, mais arrogante. Isso sim é real, isso acontece, tá, gente? A gente presencia muita coisa aqui. Então acaba, às vezes por inocência talvez, ou de um certo modo inconsequente, né? Um pensamento meio inconsequente, né? E meio que só valorizando o ego, né? Tipo, defesa, porque eu não quero ouvir o que você tem a dizer, porque eu quero ser mais eu e é isso aí, eu vou atuar no mundo do jeito que eu quiser e dane-se meio que o resto. Então, mas aí existe uma coisa que se chama ética e respeito, né? E um pouquinho de moral, talvez. Mas eu acho que a gente tem que focar um pouquinho nessa ética e respeito. Até onde, né? O que sobrepõe ao quê? Eu sempre pensei nisso, refleti sobre isso. Tipo, até que ponto alguns pensamentos sobrepõem outros, né? Então, é meio que assim, que estruturas você tá criando para sua atuação no mundo, né? E aí pensa assim, mas o outro não pode ter poder sobre mim, eu devo valorizar mais a mim do que o outro. Então, pense bem nessa frase, o que é realmente valorizar e o que é realmente você atropelar o outro, né? Existe uma coisa assim, de você ver uma situação que tá te incomodando e você recuar, ter uma defesa, assim, para poder contornar o problema sem que haja atrito. Isso é uma coisa, né? Você usar o seu conhecimento de forma sábia, né? Você ter um pouco de sabedoria aí de como aplicar as suas ferramentas, né? O que você tem de valores para si e poder contornar a situação com o menos atrito possível, né? E não tentar não ser o que o outro está sendo para você, né? Porque
Tem que tomar esse cuidado. E aí existe a outra coisa, que é você não saber lidar com a situação, você não ter as ferramentas necessárias para lidar com isso, ou não ter as referências de qualidade para lidar com esse tipo de situação, e você acabar atropelando a pessoa. Do tipo, a pessoa tá me incomodando, vou fazer a mesma coisa com ela. A pessoa foi mal comigo, vou ser mal com ela também. Entendeu? Essa questão mais reativa, né? Aquele olho por olho, dente por dente. A pessoa fez comigo, vou fazer com ela. E inclusive tem até um vídeo da Jujutsu que ela fala sobre isso, né? Do tipo, a gente espera que quando adultos a gente seja aquela pessoa, né, sábia e cheia de ética e moral, e o que a gente vê mais é tipo, a pessoa te traiu, trai ela também. Saiu com um amigo ou com um conhecido seu, sai com outro só pra mostrar pra ela, né? Então esse tipo de ação vingativa a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, então essa questão de não ser vingativo, né? Pensar bastante para você não estar cometendo o mesmo ato que a outra pessoa que você está julgando está fazendo. Então tem que ter consciência de como você vai influenciar a situação, né? Às vezes tem as pessoas que são muito passivas e falam assim, porque só fazem coisa ruim comigo, porque o ambiente é ruim, ou porque a situação só é ruim, sempre é culpa do outro, né? E a gente não para pensar, e qual que é o nosso papel nessa situação? O que a gente está fazendo para melhorar isso? Né? Porque eu sei que todas as pessoas são influenciáveis, ou são influenciadas pelo meio ou por outras pessoas, né? A gente, o resumo das 5 pessoas que a gente tem como referência na nossa vida, e vai muito de como a gente consegue interpretar as situações. Então, às vezes, uma pessoa tá vendo uma situação com uma forma negativa e você, não tendo uma estrutura, acaba absorvendo esse tipo de interpretação e achando também que aquilo não, realmente é uma coisa negativa, e você não consegue encontrar outras perspectivas, né, outras opções, assim, outras possibilidades de pensar aquela situação, e aí você fica remoendo aquela coisa e sempre traz para baixo e acaba, enfim, trazendo a destruição total, né, da coisa. E você tendo uma bagagem mais centrada, ou conseguindo ver opções positivas, né? Não tô falando para você assim, eu sou otimista, tudo é bom, tal, sempre o copo cheio. Não, mas existem coisas que a gente pode ajudar, né? A gente pode influenciar para que sejam melhores. Então, tente ser esse fator de mudança, né, no seu convívio ou nas pessoas ao redor de você. Então, minha mensagem é para essas pessoas que pensam no próximo e às vezes se sentem mal de estar fazendo alguma coisa que deve estar prejudicando o outro, né? Tem essa sensibilidade, mas aí sempre vem aquele amigo que fala assim, não, você tem que valorizar a sua autoimagem, não, você é melhor que ele. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Para você que valoriza essa questão de você estar amando o próximo, isso não é pecado, tá? Inclusive é uma virtude de você conseguir se diminuir de forma positiva, né? Você ter a humildade de reconhecer que o outro pode estar errando e que você quer ajudá-lo a melhorar. Então, chega a ser um altruísmo, né? De um certo modo, né? Então pode ficar tranquilo, valorize isso em você se você tem, porque falta muito no mundo. Tenho falado com pessoas mais idosas, né, mais velhas, que elas se sentem tristes porque, né, não existe mais isso. Fala assim, antigamente eu tinha mais respeito, hoje ninguém me respeita mais, ninguém ajuda ninguém, né? Aquela coisa de sempre um atropelar o outro. Se você tem essa vocação ou esse perfil de sempre trabalhar com humildade, trabalhar com respeito, continue porque falta isso. E essa é uma forma de auxiliar vocês que têm esse tipo de pensamento, que às vezes ficam em dúvida, mas será que eu tenho que ser isso? Será que realmente eu tenho que deixar de ter essa virtude minha em troca desse alto amor falso, né? Essa coisa meio forçada do tipo, eu sou mais eu sempre sou maior que todo mundo, né? Então, vamos com calma, né? Deus disse que Ele está no próximo, então, assim, você não me vê, mas eu tô no outro, né? Então essa questão do jeito que você trata o outro é que você meio que vai ser tratado, né? Tipo, o que você almeja
o que você alimenta em você, é tipo meio que você vai receber. E existe muito essa mensagem do bateu, doeu, pega que é teu, que é você saber identificar em você mesmo as suas falhas para poder trabalhar nisso, né? E se aprimorar e se desenvolver como pessoa, né? Então, se você tem esse perfil de pegar uma situação, algo que alguém te falou, tenta digerir com calma, não se sinta ofendido, porque se a pessoa falou aquilo de você, talvez ela esteja identificando algo que você não está vendo. Então tenha humildade para você parar, analisar, falar assim, será que realmente eu sou isso? Ou será que realmente eu estou sendo esse tipo de pessoa? Ou será que realmente eu estou agindo de forma equivocada, talvez, ou talvez prepotente, ou talvez arrogante, né? E aí você parar para analisar. Se isso for verdade, então bateu, doeu, e você pega com carinho e trabalha isso. Se não, você fala assim, não, realmente eu não sou esse tipo de pessoa. Ou pelo menos acredito que eu não seja. Então você fala, não, beleza, mas eu acredito que eu não seja isso. E aí você não se sentir ofendido, tá? Então tenha muito cuidado, tenha autoconhecimento, saiba quem você é. É importante que você tenha esse momento de reflexão, né? Se você tem dificuldade de identificar, tenta parar um pouquinho, refletir, tenta tirar um pouquinho a sua distração e ter esse momento para você saber quem você realmente é, né? E a partir daí, você vai conseguir responder ao mundo com uma eficiência, né? Uma eficácia, sei lá, muito maior, né? Com uma forma mais valorosa, né? Digamos assim. Então, é importante que a gente pare de reagir um pouco e passe a atuar um pouco mais, porque as coisas dependem de pessoas. Então essa mensagem que eu tenho para trazer, né, é uma reflexão de muito tempo, né? Eu escrevi isso por frases e frases aqui. Então é isso, pessoal. Saibam se identificar e saber em que posição vocês estão quando escutam esse tipo de frase de não escutar o que o outro diz sobre você. Tente entender qual foi a intenção da pessoa que escreveu a mensagem, né? A gente tem que saber interpretar também, a gente tem que saber identificar quem é o outro, de que forma ele falou, pra gente captar essa mensagem de uma forma mais autêntica possível, mais próxima da realidade possível. Então é isso, gente. Por favor, não deixem essas mensagens torná-los mais egocêntricos nem mais arrogantes e saibam identificar essas características em vocês, e aí vocês podem trabalhar isso com mais clareza, né? Cada um oferece o que tem no coração, né? Então, se às vezes você acha assim, mas a pessoa ela age de tal forma comigo, né, e tal, e eu não gosto, cada um oferece o que tem pra dar. Então, assim, se você alimenta algo positivo ou bom dentro de você, você vai ter algo bom pra dar pro outro. Agora, se você só se alimenta de raiva, inveja, ou, enfim, arrogância ou vingança, é isso que você vai ter a oferecer. Então, saiba o que você está oferecendo, saiba o que você tem dentro de você e o que você está alimentando dentro de você, né? Acho que o real desafio que a gente tem na vida é que é muito fácil a gente amar quem a gente gosta, né? Então, o real desafio é realmente saber trabalhar com quem é nosso inimigo, né? Ou com quem nos vê como inimigo. Então, que a sua resiliência seja abençoada aí durante esse percurso. Beleza? Valeu? Se você acha às vezes que você está se sentindo desvalorizado ou injustiçado, você só tem virtude aí. Virtude de continuar sendo uma pessoa boa, de você desejar o bem para quem te faz mal. Então, acho que isso é uma das maiores forças, né? E é honra de ser quem você é. De você valorizar quem, mesmo assim, te trata mal, mas mesmo assim você quer o bem para a pessoa. Então, acho que isso é uma das maiores virtudes que eu consigo identificar.